já reparou que, com o passar dos anos, as pernas começam a falhar antes do resto do corpo? Isso não é coincidência, é um alerta. E o pior, muita gente acha que é normal da idade e acaba aceitando viver com dor, fraqueza, medo de cair, até perder a própria liberdade de ir e vir. Mas o que ninguém te conta é que esse enfraquecimento não é inevitável. E sim, é possível recuperar a força nas pernas sem academia, sem remédio caro e sem depender de ninguém. Hoje eu vou te mostrar os 3 alimentos-chave que você pode começar a comer ainda esta semana para devolver firmeza, equilíbrio e autonomia às suas pernas, mesmo que você já esteja sentindo dificuldade para levantar da cadeira. Se você quer continuar caminhando com segurança, cuidando da sua casa e mantendo sua independência, fica comigo, porque esse vídeo pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Sabe aquele momento em que a gente tenta levantar da cadeira e sente que as pernas não respondem com a mesma firmeza de antes? Ou quando subir um simples lance de escada exige um esforço que, tempos atrás, passava quase despercebido? Isso não é frescura, nem preguiça. É o corpo falando com a gente. E muitas vezes ele começa pelas pernas. Com o passar dos anos, o organismo vai perdendo de forma natural parte da massa muscular. Isso começa a acontecer aos poucos, a partir dos 40 anos, mas é depois dos 60 que os sinais ficam mais evidentes. Essa perda tem nome, chama-se sarcopenia. E embora o nome seja técnico, o impacto dela é bem real e muito visível no dia a dia. As pernas, por carregarem o peso do corpo e estarem envolvidas em quase todos os nossos movimentos, andar, sentar, levantar, subir, descer, são as primeiras a sentir essa transformação. E não se trata apenas de aparência ou força bruta. A fragilidade nas pernas compromete diretamente o equilíbrio, a mobilidade e, o mais preocupante, a independência. Quando as pernas perdem firmeza, atividades simples, como ir ao mercado, cuidar da casa ou mesmo caminhar até o portão, começam a exigir mais esforço e, em muitos casos, causam medo de cair. E esse medo é mais comum do que parece. Muitas pessoas passam a evitar se mover com receio de uma queda. E é aí que o problema piora. Quanto menos a gente usa os músculos, mais eles enfraquecem. E quando a gente menos espera, a autonomia vai escapando pelas mãos. Mas não precisa ser assim. Enxergar esses sinais é o primeiro passo para agir. É nesse momento que a gente precisa entender que é possível, sim, recuperar boa parte dessa força perdida. E não estamos falando de academias nem de exercícios complicados. A base da mudança começa em outro lugar. E é justamente sobre isso que vamos conversar agora. Quando a gente entende que o corpo está mudando, o passo seguinte é perguntar: o que eu posso fazer de verdade para não depender de ninguém amanhã? E a resposta começa pelas pernas. Fortalecer as pernas não é apenas uma questão de vaidade ou disposição. É uma escolha que impacta diretamente a liberdade de ir e vir, de fazer suas coisas sozinha, de manter a casa do seu jeito, de sair sem precisar de braço para se apoiar. Muita gente só percebe a importância das pernas quando perde a firmeza nelas. Mas quem entende isso antes, consegue prevenir um futuro cheio de limitações. Pernas fortes significam menos quedas. E uma queda, para quem tem mais idade, não é só um machucado. Pode ser uma fratura, uma internação ou até o início de uma dependência que ninguém quer ter. A gente vê isso acontecer com conhecidos, vizinhas, até com familiares. Começa com um tombo bobo no quintal, depois vem a bengala, o andador, e em pouco tempo a autonomia vai embora. Tudo porque as pernas já não tinham força suficiente. Além disso, quando as pernas estão firmes, o corpo todo responde melhor. O equilíbrio melhora, a postura muda, o cansaço diminui.
Até o humor melhora, porque a pessoa sente que consegue fazer as coisas por conta própria. É como se o corpo voltasse a trabalhar a seu favor. Não precisa imaginar nada difícil. Estamos falando de passos pequenos e certeiros. Alimentar-se bem, incluir alimentos que nutrem o músculo, manter-se em movimento com atividades simples, como caminhar dentro de casa ou fazer exercícios de alongamento. Isso já faz diferença. E tem mais um detalhe importante. Pernas firmes ajudam até a melhorar o sono, porque quando o corpo se movimenta mais durante o dia, o descanso à noite é mais profundo. Isso melhora o humor, o raciocínio e até a memória. Tudo está conectado, mas a base está lá, no chão, nas pernas que sustentam tudo o que somos. E talvez você esteja se perguntando: mas será que ainda dá tempo para mim? A resposta é sim. E não sou só eu dizendo isso. Tem gente que viveu na pele essa virada e é justamente isso que você vai conhecer agora. E quando a gente escuta histórias reais de pessoas que enfrentaram essa mesma dificuldade e deram a volta por cima, tudo começa a fazer mais sentido. Não é teoria, é vida acontecendo. Margaret, por exemplo, tem 72 anos. Durante muito tempo, ela achava que o cansaço nas pernas era normal da idade. Aceitava o desconforto calada, mesmo quando já tinha medo de sair sozinha. Até que um dia, tropeçou no tapete da sala. Não caiu, mas sentiu o susto atravessar o corpo inteiro. A partir dali, decidiu que não queria viver com esse medo constante. Procurou ajuda, começou a prestar atenção no que comia e fez pequenas mudanças na rotina. Nada de academia, nada de dieta mirabolante. Só incluiu alimentos que ajudam na reconstrução muscular, bebeu mais água e começou com uma caminhada leve no quintal, segurando nas paredes. 2 semanas depois, já sentia mais segurança ao se levantar da cadeira. Em 2 meses, voltou a passear com o marido na praça. Não precisou gastar dinheiro, nem fazer grandes sacrifícios. Precisou de decisão. Robert tem 68 anos. Sempre foi ativo, trabalhou com as mãos, com o corpo. Mas depois que se aposentou, foi se acomodando. Começou a ganhar peso, sentir dores no joelho e, quando via, evitava andar. Um dia, a filha percebeu que ele estava sempre sentado e sugeriu que eles cozinhassem juntos. Foi aí que começou a reeducação. Mudaram os alimentos da casa, reduziram as frituras e passaram a consumir mais coisas naturais, frescas, com proteína de verdade. Além disso, ela incentivou que ele se levantasse pelo menos a cada hora, desse alguns passos dentro de casa. Ele topou. Hoje, mesmo com algumas limitações, voltou a cuidar do jardim, lavar o carro e ir à padaria sem esforço. A força nas pernas voltou aos poucos e, com ela, a alegria de se sentir útil e independente. Essas histórias não são exceção. São exemplos de que, com pequenos ajustes e constância, o corpo responde. O segredo não está em grandes mudanças, mas na repetição diária do que funciona. Comer melhor, mover o corpo, respeitar os próprios limites e entender que cuidar de si não é egoísmo. É uma forma de continuar presente, lúcida e ativa. E agora que a gente entende que dá para mudar, vamos ao que realmente alimenta essa transformação. Porque não basta só querer. É preciso dar ao corpo o que ele precisa. E tudo começa pelo prato. Alimento 1. Peixes gordurosos, os construtores musculares. Quando a gente fala em fortalecer as pernas, não tem como deixar de lado o que vai no prato. E se tem um alimento que merece espaço garantido na sua rotina, é o peixe gorduroso. Sardinha, atum, salmão. Esses peixes são ricos em ômega 3, uma gordura boa que o corpo não produz sozinho, mas que faz toda a diferença quando o assunto é manter os músculos ativos e resistentes. Muita gente acha que peixe só serve para cuidar do coração. Mas a verdade é que o ômega 3 presente nesses peixes ajuda a reduzir a inflamação no corpo, o que é essencial para quem já sente dores articulares,
rigidez nos joelhos ou inchaços nas pernas. Além disso, eles oferecem proteínas de alta qualidade, que são o combustível direto para a reconstrução muscular, exatamente o que as pernas precisam quando começam a enfraquecer. E tem um detalhe que pouca gente comenta: esses peixes também são fonte natural de vitamina D, que é fundamental para manter os músculos funcionando direito. Quem tem deficiência de vitamina D costuma sentir mais fraqueza muscular, mais dor e até mais dificuldade de equilíbrio. E com o passar dos anos, o corpo já não absorve vitamina D com a mesma facilidade de antes, por isso é tão importante buscar fontes alimentares. Agora, você pode estar se perguntando: mas peixe é caro, e salmão então? A boa notícia é que a sardinha, que muita gente já tem em casa, é uma das opções mais completas. Pode ser a sardinha fresca ou até a enlatada, desde que seja conservada em água ou no próprio óleo, com moderação. O importante é que esteja presente no cardápio pelo menos 2 vezes por semana. Uma receita simples? Abrir uma lata de sardinha, tirar o excesso de óleo, misturar com um pouco de limão e salsinha e servir com uma salada leve. Rápido, nutritivo e com um impacto real na saúde muscular. Se preferir o atum, vale seguir a mesma linha, sempre optando pelas versões com menos sódio. E se a pessoa tem dificuldade com o sabor, vale adaptar aos poucos. Comece com uma pequena porção, misturada a outro alimento de que goste. O paladar se acostuma. O que não pode é deixar o músculo esperando pelos nutrientes que ele tanto precisa. Agora que você já sabe o que um bom peixe pode fazer pelas suas pernas, é hora de conhecer o próximo aliado dessa reconstrução muscular. E nesse caso, ele talvez já esteja na sua geladeira. Alimento 2. Laticínios, os guardiões da força. Se tem algo que ajuda de verdade a manter as pernas firmes com o passar dos anos, são os laticínios certos. Leite, iogurte natural, queijo branco. Esses alimentos são fontes ricas de proteína e cálcio, 2 nutrientes fundamentais para quem quer preservar a força muscular e a saúde dos ossos. A proteína presente nos laticínios ajuda o corpo a construir e manter massa muscular. Isso é ainda mais importante depois dos 60, quando o organismo começa a perder músculo com mais facilidade e passa a ter mais dificuldade de absorver nutrientes. Já o cálcio atua diretamente na saúde óssea, prevenindo a perda de densidade dos ossos e reduzindo o risco de fraturas em caso de queda. E quando os ossos estão frágeis, qualquer desequilíbrio pode ser perigoso. Não é preciso exagerar ou mudar toda a alimentação. Uma xícara de leite no café da manhã, um iogurte natural à tarde ou um pedaço moderado de queijo branco no jantar já contribuem para manter o corpo abastecido com o que ele precisa. E se a pessoa tem intolerância à lactose, hoje existem boas alternativas, como leites vegetais enriquecidos com cálcio, além de vegetais de folhas escuras, que também oferecem esse mineral em boas quantidades. Vale lembrar que nem todo produto de leite é saudável. Muitos iogurtes industrializados, por exemplo, vêm cheios de açúcar e aditivos que não ajudam em nada. O ideal é sempre optar pelas versões mais naturais, sem corantes, sem aromatizantes. Às vezes, só trocar o que já se consome por uma versão mais pura já é um passo enorme. E é impressionante como essas pequenas mudanças no dia a dia trazem resultados. Tem gente que começa a tomar leite com mais regularidade e, depois de um tempo, percebe que já não sente aquela fraqueza nas pernas ao acordar. Outras pessoas relatam menos cãibras, menos dores nos joelhos e até mais disposição para caminhar. Esses detalhes fazem diferença. E quando o corpo começa a responder, a pessoa ganha mais confiança, volta a andar com mais firmeza, a sair de casa com mais segurança, a dormir melhor, porque sabe que está cuidando da base do corpo.
dos ossos e dos músculos que sustentam tudo. Mas ainda tem mais um alimento que fecha esse trio com chave de ouro. E ele, além de fácil de encontrar, pode estar no seu prato hoje mesmo, mesmo que em pequenas quantidades. Alimento 3. Verduras de folhas verdes, os salvadores das pernas. Elas sempre estiveram ali, no prato do dia a dia, muitas vezes vistas como acompanhamento. Mas o que pouca gente percebe é o quanto as verduras de folhas verdes, como espinafre, couve, rúcula e alface escura, são verdadeiros aliados na manutenção da força muscular e da saúde dos ossos, principalmente depois dos 65. Essas folhas são ricas em vitamina K, magnésio e potássio. 3 nutrientes que trabalham juntos para fortalecer ossos, melhorar a contração muscular e manter o bom funcionamento do sistema nervoso. E isso importa, porque músculos fortes sem ossos resistentes não servem de nada. E ossos fortes sem músculos funcionando bem também não resolvem. Tudo precisa estar em equilíbrio. A vitamina K ajuda a fixar o cálcio nos ossos, evitando que ele seja perdido com o tempo. O magnésio atua no relaxamento e na contração dos músculos, evitando câimbras e melhorando o controle dos movimentos. E o potássio regula o equilíbrio dos líquidos no corpo e ajuda na condução dos impulsos nervosos, algo essencial para manter a firmeza e a coordenação. Incluí-las na alimentação diária não exige esforço. Um punhado de couve refogada no almoço, um pouco de espinafre no arroz, uma salada de rúcula com azeite e limão no jantar. São escolhas simples, acessíveis e que fazem toda a diferença no médio e longo prazo. E mais, o consumo regular dessas folhas ajuda a reduzir inflamações, melhora o funcionamento intestinal e contribui para controlar a pressão arterial. Isso significa mais energia, menos dor, menos desconforto nas pernas e, principalmente, mais estabilidade para caminhar com segurança. Muita gente começa a incluir essas folhas no dia a dia e relata que, depois de um tempo, passa a se sentir mais firme ao andar, com menos medo de tropeçar ou de perder o equilíbrio. É um resultado que vem de dentro para fora, silencioso, mas transformador. E não é porque essas mudanças são simples que são menos importantes. Pelo contrário, são justamente as mais sustentáveis. Agora que você já conhece os 3 alimentos que ajudam a fortalecer as pernas, peixes gordurosos, laticínios e folhas verdes, talvez esteja se perguntando como organizar tudo isso no seu dia a dia. Como juntar essas escolhas em algo que funcione para a sua realidade sem complicações? É sobre isso que vamos falar agora. Porque saber o que funciona é só o começo. O verdadeiro desafio está em transformar essa informação em rotina, do jeito que cabe na sua vida, com o que você tem em casa, respeitando seu ritmo e suas preferências. E sim, isso é totalmente possível. Você não precisa de um cardápio cheio de regras, nem de receitas complicadas. Precisa de organização simples e repetição. O que o corpo mais valoriza nessa fase da vida é consistência. E isso se constrói com escolhas reais que você consegue manter. Por exemplo, no café da manhã, se você já toma um café com leite, mantenha. Só escolha um leite com menos açúcar ou uma versão sem lactose, se for o seu caso. Pode adicionar um pedaço de queijo branco ou um iogurte natural com uma colher de chia. A ideia é reforçar o aporte de cálcio e proteína logo cedo, quando o corpo está mais receptivo. No almoço, inclua uma porção de folhas verdes, couve picada refogada no alho, espinafre misturado ao arroz ou uma salada simples. Combine isso com uma fonte de proteína e aí entram os peixes que mencionamos. Pode ser uma sardinha bem temperada ou um filé de atum grelhado. E não precisa ser todos os dias, mas pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. À tarde, o lanche pode ser leve, mas nutritivo.
um iogurte, um pedaço de fruta com aveia ou até um copo de leite morno. Pequenas pausas alimentares mantêm o metabolismo ativo e ajudam a manter os músculos bem nutridos ao longo do dia. No jantar, repita a lógica: uma refeição leve com alguma verdura, uma proteína leve e pouco sal. Não precisa comer muito, mas sim comer certo. Agora que você já sabe o que realmente fortalece suas pernas, o que vai fazer com essa informação? Vai deixar para depois ou vai começar ainda hoje a mudar sua alimentação e dar os primeiros passos de volta à sua autonomia? Lembre-se, não é sobre ter força de atleta, é sobre ter força suficiente para viver com liberdade, sem depender de ninguém para levantar da cama, sair de casa ou cuidar do que é seu. Você ainda tem tempo, tem escolha e tem controle. Então me diz, qual desses alimentos você já consome? Qual vai começar a incluir na sua rotina? Escreve aqui nos comentários, porque eu leio tudo e respondo sempre que posso. Se esse vídeo te ajudou, curte, compartilha com alguém que também precisa recuperar a força nas pernas e se inscreve no canal. Ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui a gente fala com clareza, com verdade e sempre com o objetivo de te ajudar a viver mais e melhor. Você merece cuidar de você? E seu corpo ainda pode te surpreender? Vamos juntos nessa caminhada?